Eita! Que terça-feira maravilhosa que nós estamos tendo aqui no canal do Meu Armador. E senhoras e senhores, bem-vindo a esse painel sincero que eu diria, editor, é um painel sincero especial. A gente não pode negar, né? Eu e você, a gente não tinha preparado a emoção para gravar esse painel sincero desse personagem que você já leu aí na thumb, já sabe o que aconteceu, já sabe de quem eu tô falando. Mas eu preciso mostrar a foto dele no lugar da minha. Então, ao invés de apontar para cá, para onde eu geralmente aponto, eu vou apontar para cá. Vitor Pereira está demitido. Ele foi demitido do Flamengo nessa terça-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Enfim, é uma coisa que já era de se esperar pelo desempenho que ele estava tendo, 100% de aproveitamento. Perdeu todos os títulos que disputou, inclusive conseguiu fazer Fernando Diniz, um dos personagens já descritos aqui no painel sincero, um campeão. E agora ele tem título. Inclusive, segundo algumas reportagens, ele está sendo visado por clubes da Europa. Fernando Diniz é visto com bons olhos pela imprensa europeia e, em específico, a imprensa inglesa. Eu tinha preparado um monte de coisa aqui para falar do Vitor Pereira. A gente vai sim tratar da carreira dele, mas antes preciso falar uma coisa. No futebol, em específico no futebol brasileiro, não adianta você simplesmente achar que sabe solucionar um problema. Você precisa fazer com que essa solução que você tem em mente seja concretizada. A gente vai passar depois na saída do Vitor Pereira do Corinthians para o Flamengo, que foi uma coisa assim bem bizarra, para não dizer escrota, aqui para você aqui no YouTube, mas de antemão, foi mercado, foi dinheiro, sim, é uma coisa que no âmbito da frieza dos números poderia acontecer e seria normal. Mas, como muitos dizem, faltou um pouco de ética, não se faria isso dessa forma. Alguns dizem que não, o que ele fez foi trairagem, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. O que eu posso dizer de Vitor Pereira, principalmente porque eu sou corintiano e eu acompanhei o trabalho dele no ano passado, é dizer que ele conseguiu sair do Brasil sendo odiado pelas duas maiores torcidas do país. Ponto. É isso. Torcida do Corinthians, pelo que ele fez no final do ano, ele conseguiu durante o ano inteiro fazer aquela equipe jogar. Era uma equipe limitada, era uma equipe que tinha seus problemas, mas ele conseguiu potencializar alguns jogadores. Enfim, tinha problema de relacionamento, coisa que não dá para mensurar em números, mas aconteceu, né, nos bastidores do Corinthians. E aí ele não quis continuar. Veio para o Flamengo, ele começou em janeiro, fevereiro, março, 11 de abril. Ele tá fora, acabou. E deu no que deu, você já sabe a história. No sentido assim, eu não vou nem passar muito nas ideias táticas dele. É só mesmo um painel sincero para dizer que, assim, de verdade, Vitor Pereira, você conseguiu ser odiado pelas duas maiores torcidas do país. Parabéns, cara. Você foi excelente. Se essa era a sua meta no futebol brasileiro, mais uma grande conquista para sua carreira. Parabéns, cara. Você conseguiu. Você é odiado pela torcida do Corinthians e pela torcida do Flamengo. Volte para Portugal. Tá, a gente vai dar um review aqui na carreira dele, na ficha técnica, segundo o que o Google, a internet e alguns sites confiáveis trouxeram pra gente. A gente vai dar uma passada aqui na carreira desse vistoso treinador Vitor Pereira. Mas vamos seguir os padrões aqui do painel sincero, porque ironia não vai faltar, viu? Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira nasceu em Espinho, 26 de julho de 1968. Se você é bom de matemática, ele tem 54 anos. Também conhecido como Vitor Pereira. Tive uma curiosidade, ele também é conhecido como Vitor Tá. Não faço ideia. Tá, deve ser porque ele foi demitido várias vezes, então Vitor tá demitido. Marco Braz chegou para ele e falou: Vitor, você tá demitido. Editor, isso aqui tá bom demais. Ele também foi um ex-jogador e treinador português. Na época, quando ele era jogador, ele atuava como volante. Talvez por isso. Algumas coisas estão explicadas na biografia do cara. É só você ler a história do cara que você entende algumas coisas, né? Detalhe importante aqui, viu? Ele é formado em Educação Física pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto, de Portugal. E acabou o quarto nível número 4, ou em números romanos aí, 4, de treinador, como o segundo melhor aluno dessa turma. O cara é bom, né? Em teoria todo mundo é bom. Pera aí, cachorro. Vamos passar a ficha dos times que ele treinou aqui só para vocês verem aqui. Ele
viajou, tá? Um treinador viajado aí. Ele começou como assistente do Porto, de Portugal, em 2010. No ano seguinte ele já assumiu o Porto como treinador. Calma, cachorro, calma, eu estou falando do Vitor. Esse cachorro deve ser flamenguista. Deve estar meio puto também, eu entendo. Começou como técnico assistente do Futebol Clube do Porto em 2010. Em 2011 ele já assumiu a equipe do Porto em definitivo como treinador. Depois ele seguiu para o Al Ahly em 2013. E 2 anos depois o Olympiacos em 2015. No mesmo ano ele já foi para o Fenerbahçe, também em 2015. 2017 ele foi do 1860 Munique. No mesmo ano ele foi para o Shanghai Shinping, ou acho que é Shinping, Shanghai Shinping, esse nome que está aparecendo aí. E depois ele foi em 2017 isso. Em 2021 ele foi para o Fenerbahçe da Turquia. Fenerbahçe que inclusive pode ceder o treinador para o Flamengo aí, né? Jorge Jesus está fazendo força para ficar na Turquia. Em 2021, 2022 ele veio para o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. E em 2023 para o Flamengo. Beleza? Esses foram os clubes desse treinador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 clubes como treinador principal profissional da carreira de Vitor Tá. Eu gostei disso. Vitor Tá demitido. Vitor Tá perdendo. Vitor Tá. Aquele momento que você já esperava para saber se eu vou zoar a carreira do cara só porque ele não ganhou nada, ou ele ganhou muita coisa, ou ganhou aqueles troféus marromeno. Mas então, Vitor Pereira ganhou coisa boa aqui, tá? Vamos começar aqui por Portugal. Ele foi 2 vezes campeão português com o Porto em 2011, 2012 e 12 e 13. Ele ganhou também a Super Taça de Portugal nesse mesmo ano, ou seja, é como se ele tivesse ganhado 2 vezes o Brasileirão e 2 vezes a Supercopa. Não ganhou, não. Não ganhou nem a taça, agora não, para. Postura, que isso aqui é um quadro sério. Uma vez ele foi campeão grego com o Olympiacos, 2014, 2015, e também ganhou a Taça da Grécia. Ele ganhou o campeonato chinês, o chinesão, campeonato disputadíssimo ali do Shanghai Shinping, não fácil, Xangai, o time de Xangai, é o time de Xangai. Ele conseguiu ganhar uma vez, conseguiu ganhar a Super Cup da China, porque aqui que eu escrevi Super Cup, acho que escrevi errado, mas ele ganhou também em 2018 e 2019, ele foi campeão da China em 2017 e 2018, esses foram os títulos nacionais, ele tem títulos nacionais, ou seja, em relação a Fernando Diniz, ele tem títulos nacionais, por aí você pode dizer, realmente é um treinador muito bom. Alguns dizem que são campeonatos irrelevantes, são campeonatos nacionais irrelevantes. É um mérito que eu não vou entrar aqui. O campeonato chinês, campeonato grego, campeonato de Portugal, são difíceis de ganhar no FIFA, tá? É um mérito que a gente não vai discutir aqui. Ele tem um currículo para apresentar, né, editor? Você não pode dizer. O cara tem um currículo. São títulos nacionais importantes. Não é qualquer treinador que tem. Por exemplo, Graham Potter tem a Taça da Suécia. Seu time tem a Taça da Suécia? Momento sincero desse painel. Eu baixei até o tom de voz aqui para falar com você que tá me assistindo, que é o seguinte, é porque eu tô com a voz rouca também, editor. Fiz um jogo hoje à tarde, então foi meio difícil. Não dá pra gente condenar Vitor Pereira. Mentira, dá sim, óbvio que dá. Vamos lá. Vitor Pereira saiu do Corinthians da maneira que ele foi, que ele saiu, que saíram na imprensa aí, que ele disse que saiu porque ele precisava resolver o problema de saúde familiar, a parada da sogra dele. 12 dias depois aparece a notícia de que ele está negociando com o Flamengo. O presidente do Corinthians vai lá e tem um anúncio do Fernando Lázaro, enfim, o lado do Corinthians, ele simplesmente falou, olha, ele nos traiu, mentiu e está lá negociando. Foi anunciado pelo Flamengo e todo aquele clima ruim já pesou, toda essa tensão que existia pesou. Então ele não chegou com a confiança de 100% dos torcedores, dos jogadores, da diretoria, e acho que só o Gabigol mesmo, que falava que estava fechado com o VP. A melhor partida dele sob o comando do Flamengo foi a final da Supercopa, onde ele copiou o trabalho do Dorival e conseguiu fazer o time jogar. Ou melhor, ele não fez nada, resumindo é isso, né, editor? Não fez nada. Quando ele começou a empurrar o sistema de 3 zagueiros, não deu certo, começou a desandar. A teimosia fez com que ele perdesse o emprego. De todas as formas, tanto ética, e aqui é uma opinião bem sincera, faltou ética, faltou bom senso dele, e mesmo que fosse só, se a gente tirar isso e falar que é só uma situação mercadológica e que o dinheiro venceu e que ele só queria treinar um time e disputar títulos, ele conseguiu.
Ele conseguiu disputar títulos e perdeu todos eles, inclusive o último contra o Fluminense, jogando o primeiro jogo e vencendo de 2-0, ele conseguiu perder um que, ao meu ver, estava ganho. Ele não conseguiu fazer um puta elenco jogar, bons jogadores, ele conseguiu, assim, apagar o futebol deles. Ah, mas não tinha o Arrascaeta nos 2 jogos. Não interessa, você tem um elenco bom, você pode suprir. E perdeu. Esse currículo que foi mostrado até agora no vídeo, campeão da Grécia, da China, de Portugal, não ter padrão de jogo, não conseguir fazer o time jogar de uma maneira só, virar essa bagunça toda, mostrou que não foi só incompetência, não foi só falta de imposição psicológica, ou talvez, sim, o mental dos jogadores não foi trabalhado, motivação. Foi um trabalho que começou ruim desde a saída do Corinthians. Vai tarde. É isso, vai tarde. Ele se ferrou com 2 grandes equipes. Ele pode continuar, pode até treinar algum outro time, mas é muito difícil algum outro time vai querer Vitor Pereira para treinar. Teu time vai, editor? Não vai. Nesse momento não. Então acho que já vai tarde. Ele conseguiu muito bem. Tinha um grande trabalho que ele vinha fazendo no Corinthians, apesar dos pesares. Não quis, veio para o Flamengo. Então se queimou com as 2 torcidas. Agora, opa, estou de volta para Portugal. 15 milhões, ele conseguiu 15 milhões, editor. 15 milhões, então se fudeu, está fudido. Parabéns, vai lá, bebê vinho. Tem mais dinheiro na conta do que eu e você, isso é óbvio, e que muita gente por aí. Mas agora eu quero que se foda e vamos esquecer Vitor Pereira, tá? Não foi um painel tático, só sinceridade. Esse cara não serve para treinar um time do futebol brasileiro, tá? É isso. Acabou mais um painel sincero. Esse painel sincero em que a felicidade tá estampada na minha cara, que tá demais aqui. Se você que assiste até o final, se você não gostou, se você gostou, se você concordou, se acha que faltou alguma coisa, comente aí embaixo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga o Estevão Barros, o Cássio Ângelo, e me sigam também no Instagram, no Twitter. Principalmente, sigam o Meio Armadores nas redes sociais, ou seja, sigam o Meio Armadores no Instagram, é lá que a gente divulga a programação e horário e data das nossas lives, tá? É isso. Eu e você continuamos no Brasil, continuamos aqui, continuamos firme e forte fazendo nosso, porque a gente sabe fazer, e o Vitor Pereira não. Forte abraço.